Vamos lá, oitavo ano. Observe o seguinte, pessoal, na aula anterior era para a gente ter corrigido essa página aqui, mas fizemos aí deixei para vocês uma atividade avaliativa, certo? E aí agora a gente vai corrigir a nossa atividade. Então observe o seguinte, essa atividade, pessoal, ou esse conteúdo é é uma revisão do conteúdo que nós aprendemos no sétimo ano, certo? É o que? Equações do primeiro grau e sistema de equações, certo? Então nós vimos isso o ano passado no sétimo ano. Então observe o seguinte, essa primeira parte dos exercícios, certo? Essa parada obrigatória da página 62 e 63, ela tem uma parte que só é equação do primeiro grau simples, certo? A primeira questão, certo? Ele diz, resolva em U, esse U quer dizer o conjunto universo dentro do conjunto dos números reais, ou seja, o que isso quer dizer, pessoal? Que o valor de x eu posso encontrar um número natural, um número inteiro, certo? Eu posso achar um número decimal, posso achar uma fração. Então o valor de x, certo? Porque muitas vezes o aluno diz, eu achei o valor de x uma fração, eu achei o valor de x um número decimal. Não tem problema nenhum, pessoal. Isso não poderia acontecer quando a gente estava trabalhando só dentro do conjunto dos números naturais, certo? Quando eu trabalhei dentro do conjunto dos números inteiros, a gente também não encontrava fração e a gente também não encontrava número decimal. Mas quando ele diz que essa resposta, ou seja, o meu conjunto universo, certo? Que é o conjunto que representa todas as possibilidades de valores para x, então, estando dentro do conjunto, ele diz que está dentro do conjunto dos reais. Então, qualquer número que eu encontrar aqui está valendo, certo? Então, vamos lá. Na letra A, observe que nós temos aqui, ó, ele começa com uma equação bem simplesinha. Então, eu tenho 5x mais 2 é igual a 12. Onde a gente já sabe que para resolver uma equação, primeiro a gente tem que organizar ela. O que é organizar? Deixar incógnita no primeiro membro, certo, pessoal? Então vai ficar 5x, eu vou isolar aqui, ó, 5x é igual, pronto, isolei o 5x no primeiro membro. Pronto, o 12 já está no segundo membro, eu vou manter aqui, repetir. Agora eu vou observar esse 2. Observe que o 2 está antes do sinal de igual. Se está antes do sinal de igual, ele está no primeiro membro, certo, pessoal? Então, ele não pode ficar no primeiro membro. O que é que nós vamos fazer? Eu vou passar ele para o segundo membro com o sinal trocado. Então, ele está positivo, ele vai passar o quê? Negativo, certo? E aí vai ficar o quê? 5x, certo? É igual a 12 menos 2 é igual a 10. Então ele está dizendo aqui, ó, que 5x é igual a 10, mas não, eu não quero o valor de 5x, eu quero o valor de 1x, eu quero saber o valor de 1x. Então, o 5 que está multiplicando, ele passa o quê? A dividir. Então, x é igual a 10 dividido por 5, então o valor do meu x é igual a 2, tranquilo, né? Então, se eu pegar aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, 10 mais 2 é igual a 12, pronto, prova real, então x é igual a 2. Tranquilo, né? Pronto. Na letra B também está tranquilo também. Observe que aqui a única coisa que ele fez foi botar um x lá no segundo membro. Então vamos organizar. Então eu vou fazer aqui, ó, 6x, que já está aqui no primeiro membro. Aí eu vou observar a equação. Observe que eu tenho um x lá no segundo membro. Se ele está positivo, ele vem para cá negativo, né? Menos x igual. Então a gente vai separar as incógnitas aqui, certo? Agora, esse 3 que já está no segundo membro, você vai repetir ele do mesmo jeitinho que ele está aqui, menos 3. O 9 que está no primeiro membro, negativo, ele vai passar o quê? Positivo, né? Então, agora eu vou ficar, ó, 6 que tira 1 aqui, vai ficar o quê? 5x, certo? 5x. Agora, observe aqui do outro lado, no segundo membro, o que é que vai acontecer? Então, já fez aqui o primeiro membro, 6x menos 1x, ficou o quê? 5x. Ó, menos 3 mais 9, sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior. Então é positivo, então 9 que tira 3 vai ficar o quê? 6. Então x é igual a 6 sobre 5. Pronto, aqui é o valor de x, certo? Então lembrando que observe que o valor de x pode ficar em forma de fração, não tem problema nenhum. Por que que pode ficar? Porque aqui não posso dividir o 6 pelo 5 e também não posso simplificar. Então eu posso deixar ele em forma de fração, certo, pessoal? Vamos lá, letra C, a mesma coisa, vamos organizar. Então eu tenho aqui, ó, 2x que já está no primeiro membro.
Observe que no segundo membro tem um x negativo, então eu vou botar ele no primeiro membro positivo, então mais x é igual. Vamos separar as letras, certo, pessoal? Separando as incógnitas aqui no primeiro membro, vamos isolar aqui, ó. Pronto, acabou aqui, não tem mais letra para botar, eu vou botar o sinal de igual. Isolei no primeiro membro. Quem fica no segundo? O 7 que já está aqui, você repete. E esse 11 que está no primeiro membro positivo, ele vai para o segundo negativo, então menos 11. Aqui nós temos 2x mais 1x, vai dar o que? 3x, certo? Que é igual. Sinais diferentes, ou seja, estou devendo 11, paguei 7, vou ficar devendo 4, menos 4, certo? Menos 4. E aí, o 3 está multiplicando, vai passar a dividir, então vou ficar com menos 4 dividido por 3. A mesma coisa, meu resultado vai ser isso aqui, menos 4 terços. Então, observe que aqui a gente não pode simplificar, então ele vai ficar em forma de fração, certo? Então, tá sendo tranquilo até aí, pessoal? Então, vamos lá. Ó, agora eu tenho aqui uma, na letra D, que tem um parênteses. Pessoal, lembrando que, ó, tem aluno que pega aqui, do jeito que está aqui, e multiplica o 4 só por o x. Pessoal, esse parênteses, o que é que eu tenho dentro do parênteses? O x mais 3. Então, pessoal, esse 4 ele vai multiplicar o x e ele também vai multiplicar o 3. Certo? O número que tiver fora do parênteses, pessoal, ele multiplica por todos que estão dentro do parênteses. Então, aqui vai ficar, ó, 4 vezes x, 4x, mais 4 vezes 3, 12. E o outro lado aqui a gente repete, x menos 14. Pronto. Ó, depois que você fez aqui a distributiva da multiplicação, certo, pessoal? Agora chegou a hora da gente organizar a equação. Então, o que é que nós iremos fazer aqui? Repetir o 4x, que já está no primeiro membro, certo? Lembrando que primeiro membro é tudo que a gente escreve antes do sinal de igual. Ó, esse x, ele está onde o sinalzinho de igual está. Então, ele está depois. Se ele está depois, ele está no segundo membro. E aí, o que é que a gente vai fazer? Trazer ele para o primeiro membro. Como ele aqui está positivo, lembrando que esse sinal negativo é do 14. O x aqui ele está positivo, então ele vem para cá negativo, ó. Então ele vem menos x para cá, certo? Menos x. Então observe que ele estava positivo no segundo membro. Quando eu trouxe ele para o primeiro membro, ele vem com o sinal trocado. Agora aqui vai ficar o menos 14, que já está, você vai repetir porque ele já está lá no segundo membro. E agora esse 12 positivo que está no primeiro membro, certo? Positivo, ele vai passar o que? Negativo, então menos 12. E aqui eu faço o seguinte, 4 que tira 1 vai ficar 3x, certo? Ó, cuidado para você não fazer menos com menos. Aqui, pessoal, é menos 14 e menos 12. Aqui é como se você juntasse duas dívidas que você tem. Quando você junta duas dívidas, a sua dívida vai ser o quê? Ela vai ser aumentada. Então, sinais iguais, repete o sinal e soma. 14 com 12 vai dar o quê? 26, né? Então, 26, certo? Agora, observe que o 3 que está multiplicando vai passar a dividir, então vai ficar menos 26 sobre 3. Lembrando que também aqui a gente não pode fazer nada, então ela vai ficar dessa forma aí, certo? Até aí tá tranquilo, não tá, pessoal? Então observe agora o seguinte, ó, a letra E, a letra F e a letra G já são o que? Números fracionários, certo, pessoal? Números fracionários. Então observe o seguinte, para resolver uma equação, certo? Para resolver uma equação fracionária, aqui no caso, pessoal, em forma de fração, lembrando que quando os denominadores forem diferentes, vamos ter que recorrer ao MMC. Não tem para onde correr, certo? Esse 9 que está no segundo membro aqui sozinho, a gente vai colocar o 1 aqui. Tem que colocar um denominador nele, pessoal. A gente, cuidado para não resolver só essa parte aqui e deixar o 9 lá sem nada. A gente coloca o 1 e aqui a gente já sabe, ó. Olha para esses denominadores. O maior denominador que eu tenho aqui é o 6. Lembrando que esse 6, pessoal, ele é múltiplo de 3. Então, se o 6 é múltiplo de 3, pessoal, então o meu MMC vai ser o próprio 6. Pessoal, é muito simples. Ó, se você estiver tirando o MMC de 2 números ou 3 números e o número maior ele for múltiplos dos números menores,
esse número maior vai ser o meu MMC, porque vai ser o número que eu posso dividir por todos os outros. E aí a gente já sabe da seguinte forma: depois que a gente tira o MMC, a gente divide pelo denominador e o resultado multiplica pelo numerador. Então aqui eu faço da seguinte forma: 6 dividido por 3 dá 2. Esse 2 eu vou ter que multiplicar ele por x mais 2 lá em cima, certo? Por isso que, se você quiser multiplicar direto, você já pode fazer essa multiplicação, certo? Lembrando que quando você faz esse resultado, você multiplica por todo mundo que está lá em cima, certo? É por isso que eu coloquei dentro de um parênteses. Enquanto tiver um sinal de mais aqui, ele não tem problema nenhum. Vocês têm que ter um cuidado maior quando for um sinalzinho de menos, porque esse sinalzinho de menos atrapalha pra caramba, viu, pessoal? Aqui agora, mais, ó, 6 dividido por 6 é igual a 1. E 1 vezes x dá x. Tudo que multiplica por 1 dá ele mesmo, né? Então, 6 dividido por 6, você pega aqui, ó, 6 dividido por 6, divide pelo de baixo, multiplica o resultado pelo de cima, certo? Isso aí a gente já tem que saber. A gente já está no 8º ano, certo? Então, divide pelo de baixo, ou seja, você vai pegar o MMC, dividir pelo denominador das frações e o resultado multiplicar pelo numerador. E aqui agora, 6 dividido por 1, que dá 6, 6 vezes 9, 54. Pronto. Depois disso aqui, você pode eliminar aqui, ó, o denominador, e aí vamos resolver. Lembrando que aqui eu tenho uma multiplicação, 2 vezes x, 2x. Esse 2 multiplica também pelo 2 que está dentro do parênteses. Então, o que tiver dentro do parênteses multiplica. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. E o restante aqui eu vou repetir. Então, mais x, que é igual a 54. Aqui eu faço o seguinte, vamos organizar. Então vai ficar 2x, que já está aqui, ó. Observe que o x está no primeiro membro aqui. Eu vou só repetir ele aqui, ó, do mesmo jeito, mais x. Então aqui eu não vou trocar os sinais do x. Por quê? Porque esses x, eles estão no primeiro membro e ele vai continuar. Então vai ficar 2x mais x. Vou repetir o 54, que já está lá no segundo membro. E o 7, o 4, quer dizer, que está positivo aqui no primeiro, ele vai passar negativo, menos 4. 2x mais x vai dar o que? 3x. 3x é igual a 54 menos 4 é igual a 50, certo? E aí o 3 está multiplicando, passa a dividir. Então vai ficar o que? 50 dividido por 3. Pronto. Não dá para dividir, vocês deixam em forma de fração, certo, pessoal? Então não tem segredo nenhum, certo? Então vamos lá, mais uma letrinha aí. Lembrando que o nosso 1 não tem denominador, vamos começar botando o 1 no denominador aí, que ele está sozinho depois do sinal de igual. Está lá depois, mas não tem problema nenhum. Você tem que colocar o denominador nele. E aí vai ficar da seguinte forma. Ó, o mesmo raciocínio que eu usei na letra E, eu vou usar na letra F. O maior número aqui é o 4. O 4 é múltiplo de 2? É. Então o meu MMC vai ser o quê? O 4. Certo? Então eu tenho aqui 4. Pronto. Mas sempre vai ser assim? Não, pessoal, não é sempre assim. Se o número maior não for, observe o seguinte, não for múltiplo dos menores, então eu tenho que fazer aquela fatoração para encontrar, certo? Então vamos lá. O mesmo processo, ó, 4 dividido aqui por 2 dá 2. Esse 2 eu vou multiplicar por quem? Por 3x e pelo 5 lá em cima. Eu vou botar aqui um parentezinho para depois eu fazer essa multiplicação. Ó, menos, cuidado com isso aqui, viu, pessoal? Que isso atrapalha pra caramba isso aqui, ó, quando tem sinalzinho de menos. Por isso que é bom vocês fazerem primeiro essas divisões e deixar dentro de um parênteses para depois fazer as multiplicações normal. Então, ó, 4 dividido por 4 vai dar 1. Esse 1 eu multiplico por 2x menos 1, que é tudo que está lá em cima. Mas observe o seguinte, quando você dividiu esse menos que está na frente da fração, quando eu dividir 4 dividido por 4 que deu 1, vai ficar menos 1 negativo. E é por isso que a gente tem que fazer na hora da multiplicação a regrinha de sinal. E aqui 4 dividido por 1 dá 4. E 4 vezes 1 é igual a 4. Pronto. Depois que faz isso aqui, ó, eu não preciso mais desse denominador aqui. E aí vamos resolver as multiplicações. Então já sabe, ó, está fora do parênteses, multiplica por todo mundo que está dentro do parênteses. 2 vezes 3, então vai ficar 6x mais 2 vezes 5
10. Agora aqui, ó, menos 1 vezes 2x vai dar menos 2x, certo? Menos 1 vezes menos 1 vai dar mais 1, tá vendo? A importância do sinalzinho de menos que está lá fora é como se você fizesse a regrinha de sinal, ó, e trocasse o sinal do pessoal que está lá dentro. Então 2x que estava positivo ficou negativo, o 1 que estava negativo ficou positivo, é igual a 4. Então esse 4 você vai repetir ele sozinho aqui. Vamos organizar a nossa equação. Então aqui vai ficar, ó, 6x menos 2x, certo? Pronto. Não tem mais letra para colocar no primeiro membro, pessoal. Coloca o sinal de igual. Pronto. E aí agora vamos para o segundo. Repete esse 4 que já está lá. Esse 10, certo? Está positivo, ele vem negativo. O 1 também vem negativo, porque ele está positivo. E aí vai ficar dessa forma. Ou então você pode fazer, ó, 10 mais 1, 11. E colocar 11 negativos lá do outro lado. Certo? Então 6 que tira 2 aqui vai ficar 4x, certo? E aqui vai ficar, ó, aí eu posso fazer, ó, 4 menos 10 menos 1 vai dar menos 11. Eu estou juntando uma dívida de 10 e uma dívida de 1. Então se eu junto duas dívidas, eu estava devendo 10, estava devendo 1, então eu passo a dever quanto? 11, certo? Então aqui vai ficar 4x, que é igual 4 menos 11 vai ficar menos 7. Estou devendo 11, paguei 4, vou ficar devendo 7. Então o 4 está multiplicando, ele vai passar o que? A dividir. Então vai ficar menos 7 dividido por 4. Pronto, é o valor do meu x, é a solução para a minha equação, certo? Então observe que aqui ele vai ficar dessa forma aqui, certo, pessoal? Então muito tranquilo aí, né? Pronto. Então isso aí não tem segredo, é só vocês, certo? Então vamos lá. Observe agora a letra G. Nós temos aí, ó, alguns números decimais, certo? Observe que eu tenho alguns números decimais aí, certo? Então veja só agora. Eu tenho, ó, 1,5 mais 1, certo? 1,5 mais 1, certo? Sobre 2 menos 0,2x sobre 6, que é igual a 1,2. Primeiro passo, o 1,2. A gente vai colocar o 1 aqui, ó, certo? A gente coloca o 1 para igualar os denominadores. Lembrando que eu vou tirar o MMC 2, 6 e 1. 6 é múltiplo de 2, então o 6 é múltiplo de 2, então 6 vai ser o meu MMC. E aí aquele processo, vamos dividir e multiplicar. 6 dividido por 2 dá 3. Esse 3 você vai multiplicar ele por 1,5 e vai multiplicar por 1, que é o numerador. Menos, repete o sinalzinho aqui de menos, divide aqui, ó, 6 dividido por 6 vai dar 1. Esse 1, certo? Esse 1 multiplicado por 0,2 vai continuar 0,2, certo? Porque eu estou multiplicando 1, certo? 1 vezes qualquer número é igual a qualquer número. Então 6 dividido por 6 dá 1 e 1 vezes 0,2 vai dar 0,2, que é igual. Aqui eu tenho 6 dividido por 1, que vai dar 6. Se eu multiplicar 6 vezes 1,2 vai dar o que? 7,2. Vamos eliminar o nosso denominador, certo? E aí vamos resolver a multiplicaçãozinha aqui, ó. 3 vezes 1,5, certo? 3 vezes 1,5, que vai dar o que? 4,5, certo? Então vai dar 4,5x, certo, pessoal? Porque eu tinha 1,x, ou seja, 1,5, 1,5x vezes 4, 4,5. X, repete. Aí 3 vezes 1 aqui vai dar o 3, menos 0,2x, que é igual a 7,2, certo? Organizando aqui eu tenho 4,5x menos 0,2x é igual a 7,2 menos 3, que o 3 está, ó, organizando, o 4,5x está no primeiro membro, você repete, menos 0,2x está no primeiro membro, também você vai repetir, 7,2 está no segundo membro, também nós vamos repetir no segundo membro, e o 3
está positivo no primeiro membro, ele vai passar negativo. Ó, se eu tenho 4,5 e tiro 0,2, então lembrando que ó, quando você faz uma subtração, é vírgula embaixo de vírgula. E 5 que tira 2 fica 3, então a gente vai ficar com 4,3. Então vai ficar 4,3x, que é igual. Pessoal, lembrando que esse 3 é inteiro. Então eu tenho 7,2 menos 3 vai dar 4,2, certo? Lembrando que esse 3 ele vai ficar embaixo do 7 porque ele é um número inteiro. Então aqui é como se eu tivesse isso aqui, ó pessoal. 7,2 menos 3,0, certo? Então 4,2. E aí o que é que a gente vai fazer? Então x é igual 4,2 sobre 4,3. Então meu x aí ele fica sendo isso aí, certo? Se por acaso eu quiser tirar essa vírgula aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ó, eu faço da seguinte forma. Isso aqui eu posso escrever também dessa forma, sem a vírgula. 42 sobre 43, transformando, certo? Então eu posso escrever dessas duas formas aí, certo, pessoal? Então observe que aí é o valor do meu x, certo? Então vai ficar ou 4,2 dividido por 4,3, ou então eu posso escrever transformando esses números decimais em números inteiros, ou seja, eu tiro a vírgula, 42 sobre 43. Lembrando que ali a gente não pode simplificar, certo? Tranquilo até aí, pessoal? Pronto. Até aí tá de boa, né? Agora na atividade, na questão 2, continua equações, pessoal. Mas observe o seguinte. Essas equações da segunda questão, vocês podem observar que a incógnita, que é o x, ela está elevada ao expoente 2, certo? Então aqui eu já não tenho mais uma equação do primeiro grau, certo? Então, eu tenho aqui equação do segundo grau, pessoal. Observe o seguinte, o grau de uma equação, ela é dada pelo seu maior expoente, certo? Da incógnita. Vocês podem observar, certo? Como exemplo, aqui na letra C, ó, x ao quadrado menos 5x. Observe que eu tenho duas incógnitas, eu tenho um x ao quadrado e tenho um x, que está elevado à primeira potência. Então, como esse expoente do x aqui ao quadrado está maior, então é por isso que ela é configurada, eu tenho um ali, ela configura uma equação do segundo grau. Então, ela é lida pelo seu expoente maior, certo? Tranquilo até aí, mas a gente vai resolver do mesmo jeito. Essa equação, certo? A gente vai estar resolvendo do mesmo jeito de uma equação do primeiro grau. Vamos lá. Então, observe o seguinte, ó, 25x ao quadrado é igual a 1, certo? Então, pessoal, observe o seguinte. Primeiro, esse 25, ele está multiplicando o x ao quadrado, certo? Se ele está multiplicando, ele passa o que? A dividir. Então, aqui eu escrevo da seguinte forma, ó, x ao quadrado, certo? É igual a 1 sobre 25. Pronto. Agora, observe o seguinte, não era assim, se eu não tivesse elevado aqui, se eu tivesse 25x é igual a 1. Então, eu escrevi assim, o 25 está multiplicando, ele vai passar o que? Dividir. Eu ia ficar com 1,25a. Certo? Só que, como eu tenho, pessoal, esse expoente 2 na incógnita, como essa incógnita está elevada ao expoente 2, isso quer dizer o seguinte, ó, na aula anterior eu falei para vocês que a gente, para resolver uma equação, a gente usa as operações inversas. Aqui eu tenho a chamada potenciação. E a operação inversa da potenciação, pessoal, é a radiciação. Eu vou fazer aqui da seguinte forma, ó, x, eu vou tirar esse 2, certo? E esse 2, pessoal, ele vai para o segundo membro, extraindo a raiz quadrada desses dois termos aqui. Só que aqui, pessoal, quando eu vou extrair, eu tenho que colocar mais ou menos. Por que mais ou menos, pessoal? Porque quando você extrai a raiz quadrada de um número, digamos que eu queira a raiz quadrada, certo, do número 25. Ó, pessoal, a raiz quadrada do número 25, eu posso usar dois números, eu posso usar mais ou menos 5, certo? Por que mais ou menos? Porque se eu pegar, ó, 5, certo, positivo elevado ao quadrado, ele vai ficar 5 vezes 5, ele vai ser igual a 25.
Se eu pegar 5 negativo e elevar ao quadrado, aqui também irá ficar ó, menos 5 vezes menos 5. E menos 5 vezes menos 5 vai dar 25 também positivo. Então a raiz quadrada ela é um número positivo e negativo, certo, pessoal? Então tranquilo até aí. É por isso que a gente coloca esse sinalzinho de mais ou menos aí, os dois sinais. Eu coloco os dois sinais, mais ou menos, certo? Então vamos lá. Aí eu faço, ó, x é igual mais ou menos. Aí esse 2 que está o expoente, ele vem aqui, ó, uma raiz, certo? Onde essa raiz vai estar o 1 e o 25. Que eu também posso escrever da seguinte forma aqui, ó, raiz quadrada em cima de 1 e aqui embaixo raiz quadrada de 25. Certo, pessoal? Eu posso escrever dessas duas formas aqui. Ou eu coloco tudo dentro da mesma raiz, ou eu coloco duas raízes separadas, uma para cima e outra para baixo. E aí a gente já sabe que a raiz quadrada de 1, certo? É 1, não é isso? E a raiz quadrada de 25 é 5, certo, pessoal? Então, o meu conjunto solução, ele vai escrever da seguinte forma. Então, mais ou menos, ou seja, eu boto, ó, mais 1/5, certo? E menos 1/5. Então nós temos duas respostas aqui, uma positiva e outra negativa, certo, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Na letra B agora, observe o seguinte: 2x ao quadrado menos 7 é igual a x ao quadrado mais 1. Olha, pessoal, se eu não tivesse o expoente 2, a gente não ia organizar a equação do primeiro grau. Se eu não tivesse ela do segundo grau, mesma coisa eu faço aqui, embora vamos organizar. 2x ao quadrado, x ao quadrado do segundo membro, ele vem para o primeiro membro com certo negativo, que é igual o 1 que já está no segundo membro, você repete, o 7 que está no primeiro membro negativo, ele vai o que? Positivo para o segundo membro. 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado vai sobrar quem? Só 1x ao quadrado, não é isso? Que é igual 1 mais 7, 8. O mesmo processo, x é igual mais ou menos. Ó, sempre que a letra tiver elevada ao expoente, pessoal, você passa para o segundo membro em forma de raiz, certo? Nesse caso aqui, pessoal, a minha solução, ela fica sendo isso aqui mesmo, ó, mais ou menos, certo? Então eu posso escrever mais raiz quadrada de 8, certo? Menos raiz quadrada de 8, certo? Por quê? Porque aqui o 8 não tem raiz quadrada, certo, pessoal? Então, se ele não tem raiz quadrada, ele vai ficar desse jeito mesmo, certo? Então, vai ficar ó, mais ou menos raiz quadrada de 8. Então, a solução mais raiz quadrada de 8 e menos raiz quadrada de 8. O número que não tem raiz quadrada, você deixa dentro da raiz normal, certo? Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, vamos resolver primeiro, ó. Lembrando que você nunca deve fazer x ao quadrado menos 5x. Aqui vai ficar menos 4x. Pessoal, observe uma coisa. O x ao quadrado ele é diferente do x. Então, se eles são diferentes, é igual eu ter duas letras diferentes. Eu não posso somar x mais y. São letras diferentes. Então, aqui eu também, ó, embora são iguais, mas os expoentes são diferentes. Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 5x é igual. Vamos resolver agora essa multiplicaçãozinha aqui, ó. 5 vezes 5 aqui, 25, menos 5 vezes x, 5x, né? Ali a gente usa a distributiva da multiplicação. O que está fora, certo? Multiplica por todo mundo que está dentro do parênteses, certo? Aí vai ficar, ó, x ao quadrado, certo? 5x que já está aqui negativo no primeiro membro, ele continua. Agora, observe que no segundo membro eu tenho 5x negativo, eu vou trazer ele para o primeiro membro com sinal trocado, que vai ficar positivo, mais 5x, que é igual a quanto? A 25, certo? Depois que vocês organizam, observe que aqui são números opostos, menos 5x e mais 5x. Então aqui eu posso cancelar, porque ali vai dar zero, sinais diferentes, subtrai. E aí eu vou ficar simplesmente com isso, ó, x ao quadrado é igual a 25. Pronto, eu já sei que eu tenho que extrair a raiz quadrada do segundo membro, então vai ficar mais ou menos raiz quadrada de 25. Isso quer dizer que x é igual mais ou menos 5. Então, meu conjunto solução
será quem? 5 positivo mais 5 e menos 5, certo? Então, mais 5 e menos 5, certo, pessoal? Então, é bastante tranquilo. Você resolve sempre como se fosse uma equação normal, certo? Do primeiro grau. Só que no final, a gente sempre vai estar extraindo a raiz quadrada do número, certo? Então, vamos lá. Continuando aqui. Letra D. Ó, vamos lá. Vamos resolver essa multiplicaçãozinha lá. Então vai ficar, aqui vamos repetir, 3x ao quadrado menos 6x menos 10, que é igual 2x ao quadrado. E aqui eu vou fazer a multiplicaçãozinha, certo, pessoal? Vamos multiplicar, ó. Menos 2 vezes 3x vai dar quem? Menos 6x, certo? Então, menos 6x. Agora, menos 2 vezes... Ó, menos 2 vezes menos 3 vai dar mais 6, certo? Observe que quando você multiplica, cuidado com a regrinha de sinal. Agora vamos organizar. O que é organizar? Colocar as letras no primeiro membro e os números para o segundo membro. Então, observando, ó, observe o que? 3x ao quadrado, x ao quadrado. Aí eu vou lá onde eu vou procurar aqui, onde é que eu tenho mais um x ao quadrado aqui, certo? E colocar próximo desse aqui, porque eles dois são iguais. Quando eu tenho x ao quadrado e x ao quadrado, então eles são chamados termos semelhantes. E aí vocês coloquem sempre pertinho um do outro. Então esse 2x ao quadrado, eu trago logo ele para cá negativo, porque ele está lá positivo no segundo membro, certo? E aí, ó, como eu não tenho mais x ao quadrado, então deixa eles dois juntinho aqui, ó, certo? Porque eles dois são iguais. Você olha sempre a parte da letra. Agora, menos 6x. Aí você vai procurar onde é que você tem algum x lá do outro lado, ó, no segundo membro, menos 6x, ele vem para cá, mais 6x, certo? Então, ó, x ao quadrado perto do x ao quadrado, x perto do x, certo? Agora observe que eu não tenho mais letra para colocar no primeiro membro, então se eu não tenho mais letra, eu coloco sinal de igual. Aí vai ficar o que? 6 positivo, que já está aqui no segundo membro, você vai repetir, e aqui, ó, esse 10 está negativo no primeiro membro, porque ele está antes do sinal de igual, ele está no primeiro membro, ele vai passar para lá positivo, então vai ficar mais 10. Lembrando que menos 6x mais 6x são números opostos, então isso aqui eu posso cortar um pelo outro, certo? Aqui eu faço, ó, 3x ao quadrado menos 2x ao quadrado, 3 que tira 2 fica quanto? 1, então vai ficar 1x ao quadrado. Eu já cancelei esses dois, sobrou lá do outro lado 6 mais 10. E 6 mais 10 é quanto? 16, certo? Agora, já sabemos que quando chega aqui, o que é que a gente faz? Raiz quadrada, tem que extrair a raiz quadrada. Então, mais ou menos, não esqueça do mais ou menos, raiz quadrada de 16. Isso quer dizer que o valor de x é mais ou menos 4. Pronto. Sempre vai ficar, pessoal, certo? Um positivo e um negativo. E aí, na hora de eu colocar, ó, conjunto solução, aí, outra coisa, a ordem aqui, na hora do conjunto solução, não interfere em nada, não tem problema nenhum. Ah, eu posso colocar menos 4 primeiro, certo? E depois mais 4? Pode, não tem problema nenhum. Eu posso botar mais 4, depois menos 4? Pode também. A ordem do conjunto solução aqui não tem problema não, certo? Então, raiz quadrada de 16, mais ou menos 4. Por quê? Se eu pegar menos 4 e elevar ao quadrado vai dar 16, se eu pegar mais 4 e elevar ao quadrado também dá 16 do mesmo jeito, certo, pessoal? Então, a equação do segundo grau, ela sempre vai ser desse jeito, extraindo a raiz quadrada, certo, do número que ficar. Lembrando que aqui, nós temos o que aqui, pessoal? Observe que aqui eu tenho uma equação do segundo grau, onde essa equação do segundo grau, ela está em forma de fração. Não é isso? Ó, x ao quadrado sobre 2 mais x ao quadrado sobre 3 é igual a 250 sobre 3, certo? Vamos lá. Primeiro vamos tirar o MMC de 2 e 3, vai ser 6, certo? O múltiplo de 2 e 3, ou seja, o mínimo múltiplo comum, o MMC de 2 e 3 vai ser 6, né? Que é o primeiro múltiplo de 2 e de 3. Então vamos lá. Divide pelo de baixo, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes x vai dar 3x ao quadrado. Certo, pessoal? Mais 6 dividido por 3 dá 2.
Então vai dar 2x ao quadrado, que é igual 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 250 vai dar o que? 500, não é isso? Vamos cancelar o nosso denominador. E aí vamos resolver como se fosse uma equaçãozinha normal aqui, ó. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é igual a quanto? 500. 3x ao quadrado mais 2x ao quadrado, lembrando que como as letras x está elevado ao quadrado são iguais, eu posso somar eles dois. Então eu pego aqui, ó, certo? 3 mais 2, então vai ficar 5x ao quadrado, que é igual a 500. O 5 que está multiplicando x ao quadrado, ele vai passar o que? A dividir. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 500 dividido por 5. Então 500 dividido por 5. E aí a gente já sabe que se eu dividir 500 por 5 é igual a 100. Então x ao quadrado é igual a 100. Já sabemos também que quando eu tenho x ao quadrado, o que é que eu faço? Estou com a letra no primeiro membro elevado ao quadrado, eu extraio a raiz quadrada do segundo membro. Então x é igual, mais ou menos, não esqueça disso, viu pessoal? Mais ou menos raiz quadrada de 100. A gente já sabe também que a raiz quadrada de 100 é 10, então vai ficar mais ou menos 10. Aí o conjunto solução já sabe como é. Tanto faz ser positivo primeiro quanto negativo. Então, mais 10 e menos 10, certo? Então eu posso botar aqui, ó. Solução é igual mais 10, certo? E menos 10. Então, dois números aí pra gente extrair a raiz quadrada aí, certo? Nós temos a raiz quadrada aí do número, vai ser um positivo e o negativo, certo? Então vamos lá, continuando. Letra F, vamos organizar primeiro a equação. Então eu tenho, ó, 2x ao quadrado aqui, eu vou repetir ele, 2x ao quadrado. Agora observe que eu tenho aqui, ó, x ao quadrado. No segundo membro, ele vem para o primeiro membro com o sinal trocado, então vem x ao quadrado, que é igual, menos 12 já está no segundo membro, então vai repetir apenas menos 12. Agora, o 8 negativo no primeiro membro, ele passa o que? Positivo para o segundo membro, então mais 8, né? E aí eu tenho quem agora? Ó, 2x ao quadrado menos 1x ao quadrado, sobrou quem? 1x ao quadrado, certo pessoal? Que é igual, ó, menos 12 mais 8. Eu devo 12, paguei 8. Vou ficar o que? Devendo 4. Então vai ficar menos 4. Aí o que é que a gente faz quando chega no final? Extrai a raiz quadrada. Então, ó, o x é igual, mais ou menos, raiz quadrada de menos 4. Agora, observe o seguinte, pessoal, ó. Mais ou menos raiz quadrada. Observe que o número que está dentro da raiz, né, está negativo. Toda vez que dentro da raiz tiver um número negativo, esse conjunto, pessoal, que a gente está trabalhando dentro do conjunto dos números reais. Então, toda vez que tiver dentro da raiz um número negativo, então essa equação ela não terá solução dentro do conjunto dos números reais. Ela vai ter, lá no ensino médio, nos chamar números dentro do conjunto dos números completos. Então, como é que a gente vai colocar a nossa solução? Eu posso escrever duas chavinhas aqui sem nada dentro, que representa solução conjunto vazio, certo? Ou eu posso escrever um conjunto cortado ao meio, certo? Então eu posso escrever dessas duas formas aqui. Então eu posso escrever, ó, solução conjunto vazio, porque não existe nenhum número, pessoal, que elevado ao quadrado ele vai dar um número negativo, ou seja, a raiz quadrada de menos 4, ora, se eu botar 2 vezes 2 vai dar 4 positivo, menos 2, menos 2, menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vai dar o que? 4 positivo também. Então, ó, toda vez que dentro da raiz tiver um número negativo, o meu conjunto vai ser vazio, certo? Ele é representado daquelas duas formas ali. Vamos lá. Para finalizar aqui na letra G,
nós temos aqui, ó, lembrando que todas essas frações têm denominador, mas quando chegou aqui no 1 não tem, então a gente coloca 1 aqui. E aí, observe aqui o seguinte, pessoal, eu tenho, ó, os denominadores, 2, denominador 10, denominador 1 e denominador 5. 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 5. Tranquilo. Se 10 é múltiplo de 2 e é múltiplo de 5, o meu MMC vai ser o 10. Lembrando que faz aquela continha, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 10 dividido por 2 vai dar 5. Eu aconselho sempre, faz só a divisão e deixa dentro do parênteses para multiplicar depois. Então, ó, x ao quadrado mais 1. Então, observe que o meu numerador eu tenho 2 termos, x mais 1. Eu coloco ele dentro do parênteses para depois multiplicar pelo 5. Menos, certo? Cuidado sempre, pessoal, com esse sinal de menos. 10 dividido por 10 dá 1. Esse 1 eu vou multiplicar, ó. Tá vendo? Esse 1 que deu aqui, quando eu multiplicar ele, ó, ele tá menos 1 por causa do sinal aqui, ó. Então, menos 1 que multiplico por 3 e multiplico por menos x ao quadrado, certo? Igual 10 dividido aqui por 1, que vai dar 10, e 10 vezes 1, 10, menos 10 dividido por 5 dá 2, e 2 vezes x ao quadrado vai dar 2x ao quadrado. Então, esse 10 aqui no denominador a gente não vai precisar mais dele. Vamos resolver essas multiplicações. 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. Esse 5 também multiplica pelo 1, certo, pessoal? 5 vezes 1 é igual a 5. Agora, menos 1 vezes 3 positivo vai dar menos 3, menos 1 vezes menos x ao quadrado vai dar mais x ao quadrado, então ó, menos vezes menos vai dar mais, menos 10, menos 2x ao quadrado. Vamos repetir aqui. Pronto, agora aqui é só a gente organizar, certo? Então, ó, bora trazer todo mundo as letras para cá. Então vai ficar x ao quadrado, lembrando que x ao quadrado você coloca sempre pertinho do x ao quadrado. Olha sempre a letra. Então, ó, 5x ao quadrado. Então, repete ele. Aqui eu tenho mais x ao quadrado. Então, trago ele aqui para a próxima aqui. Lembrando que ele está no primeiro membro, ele vai continuar, certo? Agora esse 2 que está aqui, ó, certo? Negativo, ele vai passar positivo. Então, vai ficar mais 2x ao quadrado. Pronto. Não tem mais letra nenhuma, então já posso botar meu sinal de igual. O 10 que está lá no segundo membro, eu vou repetir ele, certo? Aqui eu posso fazer, ó, mas se você quiser, pode levar para lá assim, o 3 está negativo, ele vem positivo, o 5 está positivo, ele vai negativo, certo? Então, ó, a ordem também aqui não importa, o que é importante é você saber que tem que trocar esses sinais aí, viu, pessoal? Então, ó, 5 mais 1 daqui 6, com 2, 8. Então, eu tenho 8x ao quadrado, que é igual. Aqui eu tenho, ó, 10 mais 3, 13. 13 que tira 5, fica 8. Então, 8. O 8 que está multiplicando pelo x ao quadrado vai passar o que? Dividir. Então, x ao quadrado é igual a 8 dividido por 8. E se eu dividir 8 dividido por 8, pessoal, ele é igual a 1. Então eu fiquei com x ao quadrado é igual a 1. Ora, vamos fazer o que agora? Extrair a raiz quadrada. Então, mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, x é igual mais ou menos 1. E aí meu conjunto de solução, a mesma coisa, a ordem não importa. Pode ser menos 1 e 1, ou pode ser mais 1 e 1. Não tem problema não, mais 1 e menos 1, certo? Então, aí foi a questão 2, certo, pessoal? Então, ela ficou desse jeito aí, certo? Então, na questão 2, essa equaçãozinha do segundo grau, ela é resolvida como se fosse a equação do primeiro grau normal, só que no finalzinho lá, a gente vai extrair a raiz quadrada do número que ficou, certo? Então, vamos agora à questão de número 3 aí. Continuando aí, pessoal.
nós temos aí a terceira questão. Agora observa o seguinte, ó, a equação de segundo grau 9x² menos 1 é igual a zero, certo? Então aqui eu tenho uma equação 9x² menos 1 é igual a zero. Aí a pergunta, tem solução em U igual a N? Ou seja, dentro desse conjunto universo, que é o conjunto que a gente vai encontrar, que esse conjunto universo é onde a nossa equação, certo? A solução vai estar dentro dele. Aí ele quer dizer, se o conjunto universo é igual a N, e quem é N? É o conjunto dos números naturais. Então isso quer dizer que eu tenho que encontrar aí uma resposta para estar dentro dos conjuntos naturais, pessoal, um número que representa quantidade, certo? Qualquer número que representa quantidade, se der um 9, um 10, um 11, certo? Aí é quantidade, certo? Números naturais são aqueles números que representam quantidade. Então a gente tem que resolver, vamos resolver a nossa equação e ver se esse número encaixa dentro do conjunto dos números naturais. Vamos lá. A equação que foi dada é essa aqui, ó. 9x² menos 1 é igual a zero. Então o que é que eu tenho aqui? Bora organizar, né? 9x². Vamos isolar o 9x² no primeiro membro, certo? E passar o que? O 1 que está negativo no primeiro membro para o segundo. Então ele vai o que? Positivo. E aí o que é que eu faço? O 9 está multiplicando, ele vai passar a dividir. Então vai ficar 1 sobre 9, né? x² é igual a 1 sobre 9. Nós já vimos que quando a letra do primeiro membro está elevada ao quadrado, extrai a raiz quadrada do segundo membro. Então aqui vai ficar, ó, mais ou menos raiz quadrada de quem? De 1 sobre 9. Lembrando que eu posso escrever, certo? Duas raízes aqui, 1, certo? E uma para raiz quadrada de 1, numerador, e raiz quadrada de 9, denominador. Mas eu também posso deixar uma raiz sozinha com eles dois dentro. Bora lá. Isso quer dizer que aqui vai ficar mais ou menos, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 9 é 3. Olha o que eu encontrei, o meu conjunto de solução, certo? É 1/3, mais 1/3 ou menos 1/3. Aí eu pergunto a vocês, mais 1/3 ou menos 1/3 é uma fração. E fração faz parte do conjunto dos números naturais? Não, pessoal. Então a minha resposta aqui é não, certo? Não, pois, certo? A fração 1/3, certo? Elas não são números naturais, certo? Então aí esse 1/3, pessoal, ele encaixa dentro dos números racionais, que é uma fração. E toda fração, ela faz parte do conjunto dos números racionais. Tranquilo? Vamos lá. Então a resposta aqui é não, certo? E a justificativa aí que eu colocar, pois os números não fazem parte do conjunto dos números naturais, certo? No quarto aí nós temos uns probleminhas aí, certo? Então, os probleminhas, pessoal, o que é que a gente tem que saber? Primeiro é montar, para depois a gente resolver a equação que vai ficar montada. Vamos lá. Resolva os problemas por meio de uma equação de primeiro ou de segundo grau com uma incógnita, certo? Letra A. Então essas equações, lembrando que essas equações que a gente vai montar aí pode ser uma equação do primeiro grau ou pode ser uma equação do segundo grau, certo? Vamos lá, ó, letra A. A diferença entre o triplo de um número e 14 nessa ordem. A diferença entre o triplo de um número, certo? E 14 nessa ordem é igual ao próprio número, certo? É igual ao próprio número. Qual é o valor desse número? Pessoal, veja só. Uma coisa que vocês têm bastante dificuldade é em montar isso aqui. Ó, deixa eu colocar uma coisa aqui. Digamos que eu não sei qual é o número procurado. Se você não sabe qual é o número procurado, esse número você representa ele por uma letra. Digamos que eu vou botar um N aqui. Pronto. É o número que eu estou procurando. Ele está sendo representado por uma letra. É por isso que matemática é fantástico por isso. Porque quando você não sabe, certo? Aquele valor desconhecido, você pode representar ele por uma letra. E aí, a partir dessa letra, é o que a gente vai montando, certo? Aí ele diz o seguinte, ó, o número procurado, digamos, eu não sei quem é, então é N. Ó, aí ele diz que, ó, o triplo
ó, a diferença entre o triplo desse número, certo? Quem é meu triplo aqui? Certo? Digamos, o número procurado é n. É o triplo desse número. Então, quem é o triplo dele? 3n, né? 3n. E 14, certo? Entre ele e 14, certo? Então, quando eu escrevo diferença, é menos, pessoal. Então, eu escrevo da seguinte forma, ó. 3n, a diferença, menos 14. Aí ele diz o seguinte, ó. A primeira parte, a diferença entre o triplo de um número e 14, nessa ordem, é igual ao próprio número. Aqui é onde vocês erram. Quando ele diz, ó, ao próprio número, aí o pessoal acha que o próprio número é o 14. E não é, pessoal. Quando ele diz, ó, é igual ao próprio número, o próprio número é o número que você está procurando. Eu não sei qual é, eu não representei esse número por n. Então, quando ele diz, ó, nessa ordem, igual o próprio número, então o número vai ser n, pessoal. Certo? Então, ó, o triplo, a diferença entre o triplo de um número e 14 é igual ao próprio número, certo? É igual ao próprio número, certo? Então, é só isso que tem que fazer a equação, ó. Aqui eu tenho a diferença entre o triplo de um número e 14 e é igual ao próprio número. Quem é o número? É n, certo? O número é n que eu estou procurando. Então vai ficar montado aqui, basta agora resolver. 3n, o n que está no positivo lá vem para cá negativo, certo? Organizando a equação, o 14 que está no primeiro negativo, ele vai passar o que? Positivo. E aí 3 que tira 1 vai ficar 2n, que é igual a 14, certo? E aí o 2 está multiplicando, vai passar dividindo, n é igual a 14 dividido por 2, n é igual a 7. Pronto. Então, ó, agora veja só, se você substituir aqui o n por 7, 3 vezes 7, 21. 21 menos 14 é 7. Se você substituir aqui o n por 7, então vai ficar 7 é igual a 7. Então, verdadeiro isso aí, certo? Tranquilo. É só você prestar atenção na leitura, não precisa montar logo nenhuma, vai lendo, pode ler uma vez, ler duas, três até, certo? E fazendo por parte, pessoal, certo? Então vamos lá, na letra B, observa o seguinte, ó. O quadrado de um número positivo. Você sabe qual é o número? Não. Então vamos lá. O número procurado. X. É isso? Eu não sei qual é o número. Só que aí, pessoal, ó, esse número ele tem que ser um número positivo. Então, o número negativo para mim não vai servir. Então, ó, agora observa. O quadrado de um número positivo. Então, eu pego esse número aqui, o seguinte, ó, o número procurado é x. Quem é o quadrado dele? Como é que eu escrevo o quadrado dele? X ao quadrado. Não é isso? Então, quando eu boto ó, o quadrado de um número positivo, então o quadrado é x ao quadrado. Agora observe o que ele diz aí, ó, acrescido de 8 unidades. Acrescido é o que? É mais 8 unidades. Então, eu vou adicionar 8 a ele. É igual, então eu boto aqui, ó, finalzinho de igual, 129. Pronto. Está armada a minha equação. Resolvendo aqui, então, ó, o quadrado de um número, então esse número é o quadrado dele, certo? Então, eu vou pegar esse número elevado ao quadrado, certo? Então, quadrado de um número acrescido de 8 unidades, se acrescido é adicionar, certo? É aumentar 8 unidades, aí é igual, pronto, eu coloco o sinalzinho de igual, 129. Quem é? Bora lá, x ao quadrado é igual a 129, certo? 8 positivo vai ficar o que? 8 negativo. E aí eu faço x ao quadrado, que é igual a 129 menos 8, vai dar o que? 121. Aí vocês agora podem estar pensando, né? X ao quadrado, certo? É igual a 121. O
que é que a gente tem que fazer aqui agora? Extrair a raiz quadrada do segundo membro. A letra está no primeiro membro elevado ao quadrado, então a gente vai extrair. Só que aqui, pessoal, você disse que bota mais ou menos. Eu não vou precisar do mais ou menos, porque aí no problema ele está dizendo, ele foi bem claro, ele disse que o número é positivo. Se o número é positivo, então eu só vou trabalhar com o número positivo aqui. Eu não vou ter solução negativa. Se ele não dissesse que o número não era positivo nem negativo, era mais ou menos, era dois números. Mas aqui, então x é igual a raiz quadrada de 121, 11. Pronto. A resolução é essa aí, x é igual a 11. Se eu pegar 11 elevado ao quadrado, substituindo aqui, 121 mais 8, 129, certo? Tranquilo? Então vamos lá. Agora na letra C, o dobro de um número menos a metade de seu triplo é igual a 6. Qual é esse número? Vamos lá. Vamos por parte. O dobro de um número, então o número é x. O dobro é quem? 2x. Certo? O dobro de um número menos a metade de seu triplo. Então, a metade do seu triplo. Veja só agora aqui, pessoal. Veja só como ficou aqui. Veja só. O dobro de um número, então, o dobro de um número, 2x. A metade menos a metade de seu triplo é igual a 6. Então, vamos lá. Número procurado, x. O dobro, 2x. Menos a metade, o triplo da metade. Toda vez que ele diz metade, eu divido por 2, certo? É igual a 6 no final. Tem mais alguma coisa? Não. Qual é esse número? Pronto. Vamos colocar aqui denominadores 1, tirando o MMC aqui, vai ser o 2, né? Então vai ser o próprio 2. 2 dividido aqui por 1 vai dar 2. 2 vezes 2, 4x. Menos 2 dividido por 2 aqui vai dar 1. E 1 vezes 3x é igual a 3x, que é igual a 2 dividido por 1, dá 2. 2 vezes 6, 12. Pronto. Aqui já está a minha equaçãozinha, 4x menos 3x. Então, x é igual a 12. Pronto. O nosso valor procurado aí é o 12, certo? Se você quiser saber que está certo, é só substituir, Então, vamos lá, recapitulando. Vamos ler o problema. Ele diz, o dobro de um número. O número que você não conhece, esse número se representa por qualquer letra, certo? A letra foi o x que eu representei, ou seja, o número procurado é o x. Aí eu digo, o dobro de um número, o dobro desse número de x é quem? 2x. Aí observe, menos, certo? Menos, ele diz, menos a metade de seu triplo. Pessoal, quando ele diz a metade de seu triplo, o triplo de x, a metade de 3x vai ser dividido por 2. Então é por isso que aparece esse 2 aqui. Toda vez que tiver 2, eu escrevo em forma de fração dividido por 2. Então, cuidado para você não escrever, o dobro desse número aqui, tipo assim, 2x, aí eu botar o triplo dele, então 6x, não. Sempre vai partir do x que você está procurando. O dobro de um número, então o dobro é de quem? Do x, então 2x, menos a metade, não é isso que ele diz? Menos a metade de seu triplo. Então, a metade é 3x, porque é triplo, 3x dividido por 2, é igual a 6. Pronto, aí é só tirar o MMC, certo? Pronto. Então, pessoal, observa o seguinte. A nossa correção ele vai ficar até aqui. Só que aí, tem essa outra partezinha aí, que tem a questão 5, 6, certo? Na mesma página 63. Só que aí a gente está trabalhando já com equação do primeiro grau com duas incógnitas. E aí a gente ainda não falou sobre isso. Então eu vou explicar essa partezinha aqui, certo? Para vocês resolverem essa restantezinha, a questão 5 e a 6 aí que está faltando aí. Observe o seguinte, vamos lá.
a introdução aí no... certo? O que foi que ele disse aí, ó? Observe os exemplos a seguir, certo, pessoal? Aí nós temos aqui no exemplo 1, ele diz aí o seguinte: em um quadrado de lado medindo x metros e um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, pessoal, é o triângulo que tem 3 lados iguais, certo? Então, e um triângulo equilátero, então todos os lados iguais, certo? Ele mede y metros. O perímetro do quadrado adicionado ao perímetro do triângulo, se eu somar esses dois perímetros, certo? Equivale a 32 metros, ou seja, se eu somar o perímetro do quadrado com o perímetro do triângulo, o total é 32 metros. Aí, ó, podemos representar tal afirmativa por meio de uma sentença, certo? 4x mais 3y é igual a 32. Essa sentença é uma equação de primeiro grau com duas incógnitas. Então, para ser uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho que ter duas letras diferentes, certo, pessoal? O conjunto numérico em que encontramos os valores para x e y é o conjunto R. Então, observe que esse conjunto R aí, ele tem um asterisco, certo? O que isso quer dizer? Ó, o R, conjunto dos números, certo? Conjunto dos números reais. E observe que ele tem um asterisco e tem um sinalzinho de mais embaixo. Então isso quer dizer que é o conjunto dos números reais não nulos, positivo. Isso quer dizer o que, pessoal? Que o zero não faz parte desse conjunto. Lembrando que quando nós estudamos os conjuntos numéricos, quando tem aquele asteriscozinho em cima de qualquer letra, do Z, do N, qualquer letra que representa o conjunto, exclui o zero de dentro desse conjunto. E quando eu coloco o sinalzinho de mais, é porque o número é positivo. Dentro desse conjunto, os números são positivos, certo? Pois as medidas dos lados x e y devem ser positivas, certo? Porque aí a gente trabalha com perímetro. Não existe medida de perímetro, área, quantidade de pessoas negativa, pessoal. Idade de pessoas, certo? Então vamos lá. No entanto, essa informação não é suficiente para calcular o valor de x e o valor de y, pois temos muitos pares de números x e y que satisfazem a sentença conforme as possibilidades apresentadas a seguir. Então nós temos aqui, ó, certo? Observe o seguinte: eu tenho um quadrado, cada lado desse está medindo x, certo? Então observe que ele fez o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4x, que é para calcular o perímetro aqui, eu somo todos os lados do quadrado, 4x mais 3y é igual a 32. Aí observe o seguinte, eu peguei, ó, eu somei aqui o perímetro do quadrado, como cada lado mede x, então eu vou ter o que? 4x. O perímetro do triângulo, cada lado medindo y, eu vou ter 3y. Se eu somar eles dois, tem que dar 32. Agora observe que embaixo dessas figuras aí, ele diz o seguinte: ele diz que considere, ó, considere x igual a 5 metros, certo? E y igual a 4 metros, certo, pessoal? Essa é uma das possibilidades para isso dar certo, não é isso? Isso quer dizer o quê? Se ele está dizendo que x é igual a 5 metros e y é igual a 4 metros, basta a gente substituir dentro dessa equação, certo? Esses valores. Lembrando que quando eu escrevo 4x, é 4 vezes x. Então eu faço aqui, ó, 4 vezes. Aí eu vou substituir o x pelo 5, que ele está dizendo que x é 5 metros, mais 3 vezes, quem é y? 4. Então 4 metros é igual a 32. Isso quer dizer que 4 vezes 5 aqui vai dar 20, mais 3 vezes 4, 12, que é igual a 32. Então, ó, 32 é igual a 32. Então isso aqui é verdadeiro, não é isso? Agora, observe que não existe só esses valores para resolver essa equação. Observe que ele deu outros valores aí.
X poderia ser 5,6, Y poderia ser 3,2 e assim sucessivamente, certo? Então, existem vários números. Aqui eu poderia trocar, poderia botar X para 4, X4, Y5 e assim sucessivamente, certo? Ou seja, eu tenho vários números, certo, pessoal, que satisfazem essa equação, certo? Então, eu poderia escrever aqui outros números para dar certo, certo? Então, vamos lá, ver se a gente consegue entender o restante aí. Agora vamos, observe no exemplo 2 aí, o que é que ele diz no exemplo 2, certo? Então, veja só, no exemplo 2, ele diz aí o seguinte, ó, dessa forma, o par ordenado, certo? 5, ó, isso quer dizer que se eu tivesse o par ordenado aí, ó, 5 e 4, seria uma solução para essa equação. Ele colocou como exemplo aí outra 5,6, certo? E também outro par ordenado que poderia dar certo, certo? 3,2. Então 5,6, se eu substituir, ó, se eu resolver substituir o x por 5,6, substituir o y por 3,2 e resolver, vai estar correto também. Então, a gente tem vários pares ordenados aí que pode servir de solução, certo? Para essa equação. Então, veja só agora, exemplo 2. Arthur tem em sua carteira X notas de R$5 e Y notas de R$20. Então, ó, X notas de 5, certo? Y notas de 20, certo? Totalizando um total aí de R$100, certo? Ele tem um total de R$100. Aí diz assim, podemos representar a afirmativa por meio de uma sentença. 5x mais 20y é igual a 100. Então eu poderia fazer aqui, ó, 5x mais 20y é igual a 100. Ou seja, eu não sei quantas notas de 5 eu vou ter e nem quantas notas de 20 eu vou ter. Mas se eu multiplicar, depois eu somar, tem que dar um total de R$100 aí, certo? Então, eu poderia botar aqui, certo? Digamos, eu poderia botar X, 16 notas de 5 que daria 80, certo? E apenas uma nota de 20, né? Mas aí observe o que ele está dizendo aí, ó. Considere X igual a 4, certo? Então, se ele diz que X é igual a 4, eu vou substituir X por 4. E o outro que ele diz, ó, Y igual a 4. Então, o Y também vai ser 4. E se eu resolver isso aqui, certo? X no valor de 4 e Y no valor de 4, você irá encontrar 5 vezes 4, 20. E 20 vezes 4, 80. Somando tudo isso vai dar quanto? 100. Então, isso quer dizer que 100 é igual a 100. Então, isso aqui é verdadeiro. Mas será que eu só tenho essa possibilidade? Só trocando o X e o Y por 4 para dar 100? Não. Tem outras maneiras, né, pessoal? Eu poderia botar outros números aqui desde que o resultado é 100. E tem várias maneiras para isso, certo? Então, ele diz o seguinte, aí, ó. Ainda diz, portanto, par ordenado, certo? Então, o meu par ordenado aqui seria 4 para X e 4 para o Y. Então, esse 4 correspondendo ao valor de X e esse outro 4 correspondendo ao valor de Y é uma solução para essa equação. Mas não só tem só essa, existem várias, certo? Agora, portanto, o par ordenado 4,4 é solução da equação. Considere x0 e y5, certo? Eu poderia botar x com o valor de 0, y com o valor de 5, que daria 100 do mesmo jeito. Então, esse outro par ordenado também, ó, eu poderia fazer 0 e 5, que seria também uma solução, certo? Um par ordenado que servia de solução para essa equação também. E aí, observa o seguinte, ó, toda equação do tipo ax, certo? Aqui é a fórmula geral, ax mais by, certo? É igual a c, certo? Então, aqui o que é que ele quer dizer? O valor de a,
O coeficiente de x será sempre A, o coeficiente de y será sempre o B, e o número, independente da incógnita, será o valor de C, certo? É chamada de equação de primeiro grau com duas incógnitas. O coeficiente A, B, C são números reais, com A e B diferentes de zero. Pronto. Então, observe agora o seguinte. Veja só. Nós temos aí uma tabela da seguinte forma. Veja só o que está representando aí essa tabela de vocês aí, pessoal. Nós temos aí as incógnitas x e y, certo? Então eu tenho, no quadro a seguir apresentamos todas as possibilidades. Então aqui eu tenho os pares x e y, certo? Tal que x mais y é igual a 6. Então observe essa tabelinha que vocês têm. Olha a quantidade de possibilidades que vocês têm aí, x representando 0. Então, veja só, nós temos aí várias possibilidades para os valores de x e para os valores de y, certo? Então, para x aqui eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5 e aí sucessivamente, certo, pessoal? Vamos botar, certo? Então isso quer dizer que aqui, 0, 5, 4, 3, 2, 1. Por que isso? A solução aqui seria, digamos, como ele diz, se eu somar o valor de x mais o valor de y, tem que dar igual a 6. Então, 6 mais 0 dá 6. Então, aqui seria uma solução. O valor de x 0, o valor de y 6. Onde? Qual era a outra solução? O valor de x 1 e o valor de y 5. 1 mais 5 também dá 6. Certo? Ou seja, pessoal, essas possibilidades, certo? Isso quer dizer que se você somar esses dois valores, sempre vai dar 6. Então, tudo isso aqui, certo, pessoal? Tudo isso aqui são pares ordenados que são solução para essa equação. E aqui a gente tem várias e várias possibilidades, certo? Então nós temos várias e várias possibilidades, certo? Então isso aí é isso. Então eu tenho aqui a minha equação do primeiro grau com duas incógnitas, onde se eu somar dois valores tem que dar igual a 6. Tranquilo até aí? Pronto. Então aí a gente vai ficar com isso aí, por enquanto. Aí o que é que vocês irão me fazer? O seguinte, vocês vão terminar a parada obrigatória da página 63, que ficou duas questões aí que eu ainda não tinha explicado, que era essa parte aqui da equação com duas incógnitas. Na aula anterior a gente falou só das equações com uma incógnita só, primeiro grau e segundo grau. Então, tentem responder a questão 5 e a 6 aí, certo? Nessa questão 5 aí, observe que a equação que foi dada, 5x mais y é igual a 20. Ele quer saber desses pares ordenados aí, qual é aqui. Vocês vão substituir, lembrando que na hora que vocês forem resolver isso aqui, pessoal, o que é que vocês têm que fazer? A equação foi dada 5x, certo? Deixa eu dar um exemplozinho aqui. 5x mais y, a equação que foi dada é essa, é igual a 20. O que é que vocês vão fazer? De cada letra aí ele deu um par ordenado que está dentro do parênteses, certo? Na letra A, ele lhe deu, na letra A, ele lhe deu o par ordenado 4 e 0. Agora tem um detalhe, por isso do nome par ordenado. Quando ele lhe dá esse par ordenado 4 e 0, esse primeiro número, pessoal, sempre vai ser substituído, o substituto do x, o primeiro número. Então, para mim resolver aqui, eu faço isso, 5 vezes, eu vou lá no par ordenado, é o 4. Então, 4 eu vou substituir o x. Eu vou substituir o y por quanto? Por 0, certo? E aí, vai ficar dessa forma. Então, observe que, você substitui,
certo? Então, quando eu substituir aqui, vai ficar o quê? 5 vezes 4, 20, não é isso? 20 mais 0 é igual a 20. 20 mais 0 é 20, que é igual a 20. Então, isso aqui é verdadeiro, certo? Isso aqui é verdadeiro. Então, só que aí na questão ele diz o seguinte: assinale a alternativa com o par ordenado que não é solução. Então, como ele está dizendo aí, vai ter apenas um par ordenado que não vai ser solução para essa equação aí. Tranquilo? Pronto. Então já sabe, substitui sempre o x pelo primeiro número que está dentro do parente e o y será sempre o segundo número, certo? Então faça essas duas questões e na próxima aula a gente corrige, certo, pessoal? Pronto. Então muito bom para vocês aí, um bom final de semana e até a próxima aí.